Uma vez. Eu e a Mila, nós vamos abordar nessa palestra marketing digital para e-commerce e, principalmente, como as mídias sociais elas fazem parte de uma estratégia integrada de comunicação e marketing com foco em geração de leads e, principalmente, em conversão e vendas. E por que nós escolhemos esse tema diante de tantos temas, né? Porque nós acreditamos que, mesmo neste cenário, que é um cenário de crise política e econômica, né, principalmente de recessão econômica, ainda existem diversas iniciativas empreendedoras. Né? Eu acho que o nosso país está passando por um momento muito crítico, por um lado, mas também muito prolífico, por outro, pois as pessoas estão cada vez mais se inspirando e tendo, vamos dizer, coragem para criar o seu próprio negócio. E as iniciativas de e-commerce, elas têm sido cada vez maiores, né? E nós sentimos isso muito também pela demanda do mercado em relação a isso, em diversos segmentos, seja no segmento de moda, seja no segmento pet, no segmento de eletrônicos, e a quantidade de startups que a gente vê crescendo a cada dia mesmo diante desse cenário. Então, a gente acredita que seja um tema muito interessante, né, para a gente. Pode ser. Mesmo cientes dos grandes magazines, a gente tem a Dafit, tem o grupo B2W, enfim, né, e todos os outros, Americanas, Casas Bahia e tudo mais. Mesmo além desses grandes magazines, a gente percebe que hoje existem 45 mil pequenas e médias empresas que trabalham com comércio eletrônico. E esse é um dado atual da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Ou seja, existem muitas lojas virtuais. Então, seria interessante eu saber, de vocês que estão aqui presentes, quem tem uma loja virtual? Ah, legal. E quem trabalha em agências ou consultorias que atendem lojas virtuais? Nossa, bem mais gente. Então, bacana. A gente vê que tem uma divisão muito clara em relação a esses dois públicos, mas, de certa forma, todo mundo aqui está envolvido com lojas virtuais. Né? Então, vocês provavelmente já devem ter assistido esse filme que a gente vai contar aqui, essa história. E se vocês pretendem iniciar um negócio, a gente espera que vocês não assistam, né? Porque muita gente acredita assim, puxa vida, eu quero ter o meu negócio, eu quero ter autonomia, né? Eu quero ter satisfação de trabalhar com o que eu gosto e não quero mais estar 8 horas por dia presa dentro de um escritório, cumprindo regras com as quais eu não concordo. Então, o que eu posso fazer? Bom, posso ter um e-commerce, posso ter uma loja virtual e ganhar uma grana com isso, né? E isso é muito incentivado porque nós temos diversas histórias de sucesso, né? Mesmo, como eu disse, dentro desse cenário crítico, político e econômico que nós estamos vivenciando, pelo último relatório do Web Shoppers, que é o relatório mais completo de e-commerce que nós temos aqui no Brasil, feito pela Ebit, a gente percebe que no primeiro semestre de 2015, as vendas em e-commerce foram 16% maiores do que no primeiro semestre de 2014, o que representa 18,6 bilhões de reais. Ou seja, o comércio eletrônico tem movimentado muito dinheiro e cada vez mais isso, né, se torna um grande atrativo para quem quer montar uma loja e montar o seu próprio negócio. E aí, o que acontece? As pessoas, vamos lá, vamos criar a minha loja, elas simplesmente apostam na plataforma, colocam a loja delas no ar, no meio daquelas 45 mil que a gente já viu, mais os grandes magazines, e surtam. Né? Surtam por quê? Porque elas observam que os clientes não aparecem, né, que não têm acessos e que, principalmente, não têm vendas. Então, é uma situação onde você teve um investimento inicial, principalmente na criação de uma plataforma, e você não tem o resultado esperado. Né? Então, isso acontece com muita gente que adota essa iniciativa, principalmente porque eu vejo, acho que quem trabalha muito em agência já deve ter passado por isso. Existe aqui, principalmente no Brasil, o que a gente chama de uma emergência do tangível. As pessoas precisam ver as coisas prontas imediatamente. Então, elas querem ver o site no ar, elas querem ver as mídias sociais funcionando. Então, assim, peraí, né? Você tem um plano de negócios? Você sabe quem é seu público-alvo? Você sabe qual é o segmento em que você vai atuar? Nada disso passou pela cabeça delas, mas o lance é concretizar aquela ideia e ver a operação acontecendo. Só que as expectativas
nem sempre são cumpridas. A questão é, de acordo com o mesmo relatório do Web Shoppers, existem 17,6 milhões de e-consumidores mapeados só nesse primeiro semestre de 2015. E aí, onde é que está esse povo? Você fala assim, puxa, eu coloquei a minha loja no ar, tem 17 milhões, e aí, onde é que eles estão? A questão é a seguinte, que não basta simplesmente colocar a loja no ar. O e-commerce, ele não é apenas plataforma, né? Você precisa saber atrair o cliente certo, na hora certa, e mostrar o que você tem de valor em relação aos concorrentes. Parece muito óbvio, gente, mas não é o que de fato acontece. Eu acredito aqui que quem está nas agências, na linha de frente com o e-commerce, deve vivenciar muito isso. Então, o que a gente acredita? O primeiro passo, você precisa entender o mercado em que você vai atuar. E o mercado aqui não é o mercado de uma forma abrangente e genérica, é o mercado que a gente chama de mercado relevante. É onde estão os seus potenciais consumidores. Quem são esses consumidores? Qual que é o perfil? Qual que é a jornada? Né? Qual é o estímulo que eles têm para realizar a compra de produtos que vocês oferecem? Em que canais eles fazem essas pesquisas? Que critérios eles levam em consideração no momento de compra? Então, entender o que a gente chama de perfil demográfico e toda essa jornada é extremamente importante desde o início. Principalmente para quem trabalha com mercados que já são testados. A gente sabe que startup é muito mais difícil, porque você não tem um mercado testado, você precisa realmente mensurar, né, depois que você tem ali um mínimo produto viável. Mas quando você trabalha com o mercado de moda, por exemplo, que é extremamente testado, mercado editorial, enfim, é importante realizar essas pesquisas. E entender, principalmente, a estratégia dos seus concorrentes, né? E aqui, concorrentes, eu acho que é importante a gente lembrar das 5 forças de Porter. Os concorrentes, nós temos os nossos concorrentes diretos, né, que estão competindo por aquele mercado relevante. Nós temos novos entrantes no mercado. O que significa isso? Se você vai lançar uma startup inovadora, provavelmente alguém vai te copiar. Né? E se você entrou no mercado que já é testado, existe uma tendência ainda maior de você ter, né, cada vez mais concorrentes novos. E não basta apenas mapear esses concorrentes, vocês precisam desenvolver uma estratégia para a criação de valor que desperte a atenção do seu consumidor, né, e que aumente a sua reputação no mercado. Né? E além dos concorrentes diretos, além dos novos entrantes, a gente tem o quê? O que a gente chama de produtos substitutos, né? Ou seja, existem uma série de produtos, além dos que você oferece, que dispersam a atenção do seu consumidor e que ele prefere. Uma espécie de produtos que são alternativos. Né? A própria bicicleta agora está virando um produto substituto em relação ao carro. Né? Então, é algo bem interessante. Né? Para o mercado automotivo, ela já pode ser considerado um produto substituto. E você tem também os seus fornecedores, que são considerados concorrentes, porque dependendo da negociação que você fizer com eles, você vai ter uma margem maior ou menor de negociação. E também os seus clientes, porque você precisa desenvolver seu poder de barganha. E a gente acredita que as mídias sociais são ferramentas extremamente importantes a serem consideradas nesse começo de concepção do seu próprio negócio. E por quê? Primeiro, que pelas mídias sociais você consegue fazer uma análise aprofundada da estratégia dos seus concorrentes e, inclusive, entender o comportamento do seu consumidor. Né, em relação a determinados segmentos de mercado, principalmente se for esse que não é testado, ou até mesmo fazer enquetes, enfim, e descobrir quem são potenciais consumidores se você estiver montando uma startup. E, ao mesmo tempo, você tem uma série de fóruns ali onde você pode ter um intercâmbio rico de informações com profissionais que são do meio. Eu acredito que muita gente já está aqui em alguns grupos no Facebook, onde muita gente que não se conhece pessoalmente, mas consegue ter um intercâmbio de conhecimento. Então, é importante ter tudo isso em mente antes de simplesmente colocar a plataforma no ar. Porque, na nossa concepção, o projeto de e-commerce ele é um projeto extremamente complexo e que depende de uma série de fatores. Na metodologia da Soneto, que é a nossa consultoria, nós mapeamos aqui 4 etapas que nós consideramos fundamentais. A primeira é o desenho do plano de negócios. De fato, não tem como partir para um negócio sem um desenho de um plano de negócios.
O segundo é uma estratégia de marketing digital. Estamos falando aqui de um e-commerce, estamos falando de uma plataforma online, então precisamos ter uma estratégia de marketing digital. A criação da plataforma, ela vem depois dessas duas etapas iniciais. E, em seguida, você tem uma gestão orientada para resultados, que é justamente ver o que está ou não dando certo, comprometendo ou não as suas vendas. A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre o desenho do plano de negócio. Primeira coisa é entender quais são, de fato, os objetivos de negócio da sua empresa. Óbvio, todo mundo vai falar que é vender, eu montei um negócio para vender. Mas não é só isso. Existem uma série de outros objetivos além da venda. Porque todo mundo sabe que ninguém sai vendendo de cara. Se ninguém te conhece, como é que você vai, né, conseguir conquistar o consumidor diante de um mercado tão competitivo? Afinal, pelo que a gente viu, só de pequenas e médias a gente tem 45 mil lojas virtuais. Os grandes magazines, que têm uma margem de negociação extremamente interessante, também são concorrentes. Como é que vai se virar nesse meio? Então, você precisa ter um objetivo importante. Oi? Também pode. Isso é um exemplo bem interessante que você deu, porque isso estaria dentro do seu objetivo de negócio. Então, ter isso muito claro desde o início é muito, muito importante. Bem lembrado. Opa! Uau! Bom, vou continuar falando aqui, gente, para a gente aproveitar o tempo. O segundo é o que a gente falou de entender quem é o seu público-alvo. Então, quais são as características, ou seja, o perfil demográfico do seu público-alvo, né? De que forma eles consomem aquele tipo de produto, né? Onde que eles estão, inclusive, para você desenvolver melhor estratégias focadas, né, para conseguir conquistá-los. E o que eles levam em consideração no momento de compra. Então, isso também é extremamente importante. Quais são os seus diferenciais? E aqui, diferenciais é o valor que os seus concorrentes, o valor que os seus consumidores enxergam nos seus produtos. Não adianta você falar, eu sou diferente nisso. Se ninguém reconhece que você é, de fato, diferente nesse aspecto, você não tem isso como diferencial dentro do seu mercado relevante. Né? E aí não vale só colocar o produto na prateleira. Existem uma série de critérios. O seu diferencial pode ser um diferencial de logística, de entrega extremamente rápida, pode ser um diferencial de atendimento ao consumidor, que também é extremamente rápido, pode ser um produto que você oferece com um serviço agregado. Enfim, essas características precisam estar desenhadas aqui no Business Plan. E quais são as atividades-chave que vão envolver? É muito interessante quando a gente vê as pessoas, quero montar um e-commerce, mas tem que integrar o cartão de crédito. Tem a logística de entrega? Tem. E como é que eu vou saber se o cara recebeu ou não? Tem que acompanhar o recebimento. E se ele quer devolver, quem vai receber? Então, tem uma série de fatores. Onde é que você vai armazenar os seus produtos? Né? Dependendo de como for, sua casa não vai comportar, se for um negócio pequeno. Então, tem uma série de questões a serem detalhadas, até mesmo porque isso vai impactar na sua estrutura de custos. Né? Armazenagem de produtos, negociação com fornecedores, que tipo de produtos eu vou iniciar no lançamento da loja e depois, né? O que sai mais, o que sai menos. E é isso, é pensar na estrutura de custos que você vai ter. Né? Provavelmente, você vai ter um gasto inicial para montar o seu negócio e, inclusive, com marketing para se tornar conhecido no mercado. Em e-commerce, a verba de marketing costuma, às vezes, ser muito maior do que em outros negócios de outros segmentos. Né? Quais são os seus custos fixos? Quais são os seus custos variáveis? Que tipo de imposto vai incidir? Então, isso é extremamente importante também. Quais são os seus parceiros estratégicos? Parceiros que a gente chama aqui parceiros de divulgação, parceiros, inclusive, que são fornecedores. Então, tudo isso tem que estar mapeado desde o início, até porque você precisa saber quais são os benefícios que você vai oferecer para eles. E de que forma vai se dar o relacionamento com o cliente. Isso também é muito interessante, porque todo mundo fala, não, eu quero ver o lance acontecer nas mídias sociais, vou criar um canal no Instagram e começa. Já criou, está deitado ali na cama antes de dormir, criou um canal. As pessoas começam a se manifestar. E você precisa ter uma política de relacionamento com o seu consumidor que seja extremamente ética e que esteja, inclusive, fundamentada dentro de uma política explícita com a qual ele pode se deparar. Porque existem muitas questões. Né? Existe a própria questão da logística reversa,
né? O e-commerce ele tem 7 dias em que o consumidor ele pode devolver o produto. Então, tudo isso tem que estar... Qual é o seu SLA de atendimento para esse público, né? Então, precisa ter um tempo bem definido, principalmente, por exemplo, se você tem um chat online. Hoje existem ferramentas, por exemplo, que você consegue ter respostas rápidas e isso chega documentado no seu e-mail, para que você tenha lá. Então, é uma nova forma de atendimento já bastante utilizada, mas todas essas formas precisam estar aqui mapeadas. Porque tudo isso parece óbvio, mas realmente não é, requerem profissionais que estejam na linha de frente desse atendimento, e não são quaisquer profissionais, são profissionais que vão estar treinados, que vão ter o padrão de atendimento da empresa, da forma como você quer que ela seja percebida nesse mercado. E você tem que mensurar os seus resultados. A mensuração de resultados precisa ser constante, porque é ela que vai balizar os próximos meses de atuação depois que você lançou um e-commerce. Ela vai balizar, inclusive, o poder de barganha que você tem com determinados fornecedores. Se você oferecer, por exemplo, uma contrapartida de divulgação de determinada marca dentro do seu e-commerce, ele pode, inclusive, ter uma loja própria, mas ele vai querer saber quantos acessos você tem, quantos leads você converteu, quais são os principais problemas e quantos produtos dele você está vendendo. Então, mensurar desde o começo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estratégia de marketing digital. Pessoal, boa tarde. Seguindo aqui, a gente vai entrar agora no que seria realmente o tema, né? Essa preparação toda é muito importante, a gente bate muito nessa tecla, a gente sabe que existe muito essa ideia, como a Dani falou, né, que o e-commerce é uma coisa que você monta e sai fazendo. Hoje em dia você tem plataformas prontas e as pessoas fazem cada vez mais isso, mas se você não faz toda essa preparação antes, todo esse plano, quando chega na hora de executar, você fica mais perdido e você pode até ter sucesso, mas você vai demorar muito mais, né? Então, essa preparação dá uma certa ansiedade, mas é muito importante fazer. E aí, com tudo isso planejado, a gente chega na parte de planejar o marketing digital. E aí, quando você vai olhar as possibilidades de divulgar, né, o seu e-commerce, é claro que você vai para os meios digitais, porque o seu negócio está na internet, os seus consumidores também estão, né? Claro que você pode ter uma loja física e ter também a loja online, né? Mas o digital está crescendo, todo mundo sabe disso, né? Hoje em dia, isso já está muito mais do que bem aceito e indiscutível. E aí, quando você vai ver o que você vai fazer, as possibilidades são muitas, né? E aí, de novo, você fica meio perdido. Por onde eu vou? Eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por onde eu começo, o que eu vou fazer? Uma coisa é clara no e-commerce, e isso já facilita um pouco. O seu objetivo é vender, né? Se você tem uma loja virtual, o seu objetivo é vender os seus produtos, vender mais e ganhar mais receita. Então, a sua estratégia, ela precisa ser baseada, focada em conversão, né? Então, isso você tem que ter bem claro, porque também acontece toda a parte de criação, a parte criativa que geralmente empolga mais, né? Você começa a pensar em várias ações e viajar, mas você não pode perder de vista que tudo tem que ser voltado para vender. Mas para chegar lá, para vender, você tem que passar, inevitavelmente. Então, você tem que passar para ela. Você tem que passar pela parte de reputação, que é fazer essa loja ser reconhecida e os consumidores confiarem nela. Você tem que engajar esses consumidores para que eles se tornem advogados da sua marca e aí você vai vender, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um, trazendo aqui alguns exemplos de alguns clientes que a gente tem de e-commerce, né, na Soneto. Um deles é a Nana Petit, que é uma loja virtual de roupas para bebê, principalmente para o mercado premium. É um cliente que a gente pegou do comecinho, né, foi uma experiência muito legal, assim, desde o planejamento, fez muito direitinho e hoje já está tendo resultados aí muito legais de vendas. Então, falando de branding, a gente tem que lembrar que posicionar a sua marca não é só criar o logo, né? Geralmente, os clientes vêm para a gente com essa preocupação, eu preciso criar o meu logo. Mas não é só isso. Claro, você tem que criar um logo que tenha tudo a ver com a sua marca, mas você tem que posicionar essa marca, você tem que fazer de conta que ela é uma pessoa, né? E comparar, imaginar como ela seria com características bem humanas, principalmente quando a gente fala de mídias sociais, porque mídias sociais é muito pessoas para pessoas, né? Então, a sua marca ela tem que ter características muito claras e isso tem que estar muito claro e bem alinhadinho em todos os canais que você vai atuar, porque se você falar de um jeito num canal
no Instagram, por exemplo, e falar de outro jeito no Facebook, as pessoas vão ficar meio confusas, elas vão ter uma dificuldade para te identificar, porque as pessoas estão em todos os canais ao mesmo tempo hoje em dia, né? Claro que cada um tem as suas particularidades, mas isso tem que ser muito bem definido. Então, não é só a imagem de perfil que você tem que se preocupar, mas também na sua linguagem visual, a sua marca tem que estar presente, ela tem que estar alinhada, o e-mail marketing tem que estar alinhado com o post que você vai fazer. Tudo isso é branding, tudo isso precisa estar, além de muito bonito, muito bem organizado, muito claro. E a linguagem verbal, que a gente chama, né, a forma como você fala, também tem que ser a mesma. Então, a dica é essa. Pense na marca como uma pessoa, como ela seria, uma pessoa com quem o seu público-alvo, né, de que a gente falou, se identifique, e aí você fala como ela e dá todas as informações que ela precisa. Posicionar a marca, você precisa dar visibilidade para ela, né? E aí, de novo, estão as mídias sociais, né? Hoje em dia, a gente sabe, o Facebook é a maior rede social do país, do Brasil e do mundo, aí ainda, mas em e-commerce, principalmente, claro, isso varia muito de segmento para segmento, mas o Instagram está cada vez mais forte, né? Mesmo o Instagram não permitindo que você faça o link direto para a loja, as pessoas compram muito pelo Instagram, e aí elas compram por mensagem direta, elas dão um jeito de comprar, porque realmente está funcionando bem. No caso aqui do segmento de moda, o Instagram é indispensável. Claro que varia, se você tem uma empresa B2B, se você cuida de uma empresa B2B, provavelmente o LinkedIn vai ser melhor para você do que o Instagram, mas, enfim, você tem que selecionar direitinho esses canais de acordo com o seu público e pensar o que você vai fazer neles. Porque também entrar em todos, sem você dar conta de cuidar de todos, sem você ter uma estratégia bem definida para todos, também não adianta, porque você pode acabar dando um tiro no pé. Então, pensa bem quais que tem mais a ver com o seu público, e aí planeja direitinho o que você vai falar, né, que é o que a gente chama aí de editorias. Então, por exemplo, a Nana Petit, uma loja de roupas infantis, ela precisa estar no Instagram, a gente viu isso no diagnóstico que fez. Então, o que ela vai falar? E a gente pensa aí nas editorias, quais vão ser os assuntos. Porque se você falar só do seu produto, as pessoas também vão enjoar, elas querem mais do que isso, né? Você tem que se tornar relevante para elas. Então, você tem que falar, você pode falar de coisas relacionadas ao universo do bebê, ao universo das mães, porque é por isso que as pessoas vão seguir, principalmente nas mídias sociais. Claro, pelos produtos também, tem que ter ótimas imagens, eles têm que atrair, mas não pode ser só isso, porque senão fica cansativo, né? Você, assim, todo mundo que cuida da loja virtual também é consumidor, né? Você pensa como consumidor, isso vai ficar bem claro. E aí você tem que pensar também quando falar, em que horários falar, em que dias falar, e aí acompanhar pesquisas, e acompanhar principalmente os seus próprios relatórios para descobrir tudo isso. Depois que você consegue esse awareness, essa visibilidade, é muito importante em e-commerce, e a gente vê por experiência isso muito forte, muito claramente. Você tem que trabalhar o que a gente chama aí de reputação, que é o RP digital, né, relações públicas na internet. E aí tem uma formulinha para fazer isso. Claro, a gente evita falar de fórmula, cada caso é um caso, mas é um trabalho que geralmente envolve você ter contatos aí de influenciadores relevantes para o seu segmento, né, para o seu meio, você mandar informações para eles com frequência, você mandar brindes, você convidar para eventos, você se aproximar e conversar, tá ali atuante. Isso é essencial, aí acho que para a grande maioria dos segmentos, porque a gente percebe, quando você começa com uma loja, você traz aquela visibilidade, as visitas vêm, os consumidores visitam, mas não compram, você fica naquela ansiedade. Aí, quando você começa a fazer um trabalho com blogs, né, ou outros influenciadores, celebridades da sua área, você vê que as pessoas começam a confiar e começam a comprar. E aí você olha nos relatórios, nem sempre elas vêm do blog direto para a sua loja e compram, mas você vê que ela passou por lá e que isso fez uma diferença. Isso aqui, nesse case, a gente viu acontecer muito claramente. Assim, é um cliente, uma micro e pequena empresa, que não tinha um enorme budget, então selecionou muito bem quais seriam esses canais, investiu, porque a maioria cobra, a gente sabe, né? O RP digital mudou muito, quem trabalha com isso sabe. Hoje em dia é muito difícil um blogueiro que não cobre para publicar um post patrocinado, mas vale a pena, vale muito a pena, não é uma mídia tão cara como uma mídia de TV, por exemplo, um grande portal, e traz muito resultado, né? É essencial aí para o consumidor confiar e realmente comprar na sua loja. Aí, além da reputação, além de você conquistar a confiança desses influenciadores aí do seu segmento, é super importante você
conquistar a indicação aí dos próprios consumidores. E você vê isso começando a acontecer, e se você fizer direitinho, você vê isso acontecendo bem rápido até. Né? Hoje em dia, e aí já há um bom tempo, na Nana Petit, por exemplo, a gente tem aí muitas mães que mandam fotos dos seus bebês para a loja divulgar com roupinhas da loja. Isso é muito legal, porque outras mães vêm e falam, puxa, se ela confiou, eu também posso confiar. É esse o raciocínio, né? Isso começa a acontecer espontaneamente. Desde que você faça com todos os cuidados, que você peça autorização e tenha autorização dos seus consumidores para publicar o que eles mandam, né? Isso tem que ser feito, claro, ainda mais falando aí de bebê, com muita responsabilidade. E aí você vê nos comentários, você vê a coisa acontecer e vê que as pessoas, elas marcam outras pessoas, essas outras pessoas vão lá e acessam e elogiam. E quem está ali vendo isso vai confiando muito mais, né? E você vai, com isso, facilitando a sua venda. Com o tempo, isso se prolifera e você vê que os consumidores eles se tornam advogados da sua marca, né? A gente trabalhou muito com automotivo também, um mercado aí diferente, e é muito legal ver isso acontecer, porque uma marca, ela sempre... Claro, você tem que agir como uma pessoa, mas você sabe que você tem coisas que você pode, coisas que você não pode falar, né? Nem tudo que você gostaria. Às vezes dá vontade de xingar um consumidor chato que entra ali na sua página e começa a falar coisa que não tem a ver, porque as pessoas são pessoas. Nem sempre o que as pessoas criticam também é pertinente, mas elas têm toda a liberdade de falar. E aí você começa a ver que os consumidores que realmente confiam em você começam a te defender e dão aquelas respostas que você não pode dar, né? Isso é muito legal para quem trabalha com isso, deve ver muito isso acontecer. E tudo isso vai gerando uma confiança que é essencial para a pessoa ir lá e clicar no botão de comprar. Todo esse trabalho, a gente divide em etapas aí, mas é claro que essas etapas não acontecem uma de cada vez. Na prática, é tudo ao mesmo tempo. É por isso você tem que ter tudo muito bem planejado. Mas lembrando que o objetivo é que tudo isso contribua para trazer o consumidor, que a gente chama aí do funil de conversão em vendas. Então, para levar ele para a página do produto, onde ele vai ter mais informações, onde ele vai escolher a cor, vai escolher o tamanho. Dali ele vai para o carrinho de compra, vai escolher a forma de pagamento, vai ter que encontrar as opções que ele quer, como a Dani falou, que você tem que planejar lá atrás. Vai fazer o cadastro, vai pagar, você vai entregar, seu momento crítico, é legal que ele tenha uma boa experiência, é super importante. E aí continua, porque tem o pós-venda e esse mesmo consumidor, ele pode voltar e comprar de novo, ele pode te indicar para outras pessoas. Então, é um ciclo que não tem fim, né? Você tem que pensar que ele é contínuo. Aí, com tudo isso planejado, aí o marketing digital planejadinho, né, você já consegue ter um ponto de partida e fica mais tranquilo também para fazer na prática, porque na prática as coisas vão acontecendo e você pode, fazendo direitinho, ter um boom muito rápido. Você tem sempre que estar preparado para ter esse boom de acessos e para lidar com isso, para lidar com esse saque todo que vai ter, né? Então, com tudo isso planejado, a gente vai parte para a construção da plataforma. É uma coisa que às vezes acontece antes. Os clientes que procuram a gente, eles geralmente vêm muito com isso na cabeça, qual a plataforma que eu vou usar, porque a gente sabe que em e-commerce é um dos maiores investimentos iniciais que você tem, é o desenvolvimento da plataforma. Então, isso é uma grande preocupação. Às vezes, a plataforma começa a ser construída antes, enquanto isso, você vai planejando. Mas o ideal é que você já tenha, pelo menos, o branding bem definidinho, que você já tenha mais ou menos o que você vai fazer, porque isso influencia na plataforma. Então, se você, dependendo de como vai ser o seu programa de CRM, você tem que pensar nisso quando for construir a plataforma. Então, a gente fez aqui um checklist de algumas questões aí essenciais para você pensar na hora de ou escolher uma plataforma pronta ou desenvolver a sua própria, e aí tem inúmeras informações, inúmeras opções aí no mercado. Então, você tem que pensar que você tem que ter autonomia, facilidade aí para fazer atualizações, porque em e-commerce você precisa fazer atualizações muito constantes e muito rápidas de preço, de produto, né? E quanto mais automático isso puder ser melhor. Você tem que pensar numa arquitetura da informação e num layout que sejam focados na conversão, que facilitem ao máximo a compra para o consumidor. Você tem que pensar em segurança, criptografia, certificado digital. Você tem que pensar que formas de pagamento e de entrega são compatíveis com essa plataforma que você vai poder usar. E aí, é claro que quanto mais você tiver, melhor para o consumidor, quanto mais opções você tiver. Você tem que pensar
super importante mensuração de resultados, para você não trabalhar no escuro. Essa plataforma tem que te permitir mensurar e ter acesso a esses resultados de acesso e de vendas. Você tem que pensar em recursos para relacionamento com os clientes, inclusive nas mídias sociais. Tem ferramentas que permitem que você se relacione, inclusive nas mídias sociais, né, e que isso tudo esteja integrado. Quanto mais integrado, mais fácil de você fazer a gestão depois. Você tem que pensar numa integração com blog. Blog também é essencial, como a gente falou um pouquinho antes ali. Você ter um relacionamento com blogueiros, é muito importante você ter um canal seu também, um blog, para falar de outras coisas, que não sejam só produto, para falar dos produtos, para falar de produtos novos, mas para falar do universo desse consumidor que é o seu público-alvo. Tem que pensar também, e além disso, o blog ele é super importante para SEO, né, para Search Engine Optimization, para fazer você aparecer organicamente aí no Google. Você tem que pensar também, claro, que você tem que contar com parceiros que te deem agilidade no suporte técnico, porque tecnologia é assim, às vezes problemas acontecem e você precisa ter muita agilidade ali para consertar, para não perder venda aí nesse meio tempo. E ter agilidade também para fazer melhorias de acordo com os resultados, porque o e-commerce é uma coisa muito viva. Você faz uma plataforma, mas com a experiência você vai vendo que você precisa fazer mudanças. Então, você tem que pensar que essa plataforma também vai evoluir. E aí, com tudo isso de pé, com tudo isso planejado, a gente parte para a gestão, né? E essa gestão tem que ser muito orientada por resultados, né? A hora que você começa a ver a coisa acontecer, são os resultados que vão te dizer para que caminho que você vai. E aí, quando você... nos meios digitais, o legal é que você mede praticamente tudo, né? No offline também, mas nos meios digitais isso é ainda mais fácil. Mas você tem informação demais. Às vezes, informação demais também pode te confundir um pouco. São tantas ferramentas, existem ferramentas que integram ferramentas. A gente trabalha muito aí para marketing com o Google Analytics e é possível você integrar muita coisa nele, mas tem outras, tem os relatórios do Facebook, tem os relatórios do Twitter, tem os relatórios das suas campanhas de Google AdWords, e você precisa cruzar tudo isso. Então, é muito importante que você defina também lá na sua estratégia quais que vão ser o que a gente chama aí de KPIs, os seus principais indicadores de performance. O que você vai olhar no meio dessa informação toda, o que você vai cruzar para saber se você está tendo sucesso, né? Para saber se você está chegando lá. Porque é muito comum, as pessoas olham, nossa, esse post teve um monte de like, nossa, eu tive um monte de comentário, mas e as vendas, né? Você não pode perder isso de vista, você tem que entender realmente o que está funcionando. Então, a gente separou aqui alguns principais, por objetivo, né? Então, como que você mede aí o branding em visitas, né? Ou sessões, as visitas por origem, por produto, mobile, é essencial. O Google andou mudando e a gente sabe que mobile hoje em dia não é mais uma opção, uma obrigação. As pessoas cada vez mais navegam e compram pelo celular, né? Pelos smartphones e tablets. E a sua loja tem que estar preparada para isso. Então, você, analisando os dados mobile, aí você vê se realmente o seu site mobile está bem, está funcionando. E aí tem vários outros indicadores, até o ROI, ou custo por venda aí das ações que você está fazendo, a receita, o número de vendas. Então, tem vários aí indicadores para você pensar, e tendo isso muito claro, é muito mais fácil de você mensurar. E é muito importante estabelecer metas, né? Mesmo que no começo elas não sejam tão... Você não consiga ter uma clareza de qual que é a meta, é importante você ter um objetivo, onde você quer chegar, e fazer metas atreladas com algumas ações, né? Então, eu vou trabalhar de uma forma até eu atingir determinada meta, e aí eu vou evoluir, eu vou partir para um outro canal. É muito importante ter isso bem planejado. E aí, usar para mensurar todos esses KPIs, várias ferramentas, aí o Google Analytics, como eu falei, o Google AdWords para os links patrocinados, que são super importantes para a conversão, os relatórios do Facebook, o Twitter, né, que cada vez mais contas aí estão com relatórios disponíveis, um relatório bem legal, e todos os outros canais, SlideShare, LinkedIn. Enfim, é super importante integrar tudo isso. E aí você tem que olhar os dados e fazer cruzamentos, não só olhar o que está ali, mas se aprofundar e fazer os cruzamentos necessários para você entender. Porque, às vezes, você vai olhar e ver que
Tá, o CPC, que aí no caso, falando das mídias, é o Google AdWords aqui no caso, ele é o que te traz mais visita. Ele te traz quase 50% das visitas do seu e-commerce aqui, nesse caso, que é de um relatório da Nona Petit. Mas quando você vai olhar a receita que ele está gerando, ele está lá em 4º lugar. Então, ele é um canal importante. Claro, a visibilidade também é importante, você precisa de visibilidade para as pessoas passarem por todos esses processos, irem te conhecendo até elas comprarem. Mas aí você olha que a busca orgânica, por exemplo, que é o orgânico ali está em 2º lugar de visibilidade, e é o que mais vende, né? Então, é um canal, seria o seu canal mais importante aqui, né? Seria o seu canal com melhor performance, do qual você tem que cuidar. Significa que o seu SEO está dando certo, mas por que não melhorar ainda mais? E por que não pensar em investir mais ainda no Google AdWords, porque, na verdade, é mídia no mesmo ambiente que está sendo o melhor canal para a sua loja. Então, você tem que fazer esses cruzamentos e pensar e se aprofundar ao máximo aí para trazer insights mais legais. E aí você mediu tudo isso e pensa, tá, o que eu faço? Né? Com base em tudo isso, o que eu tenho que fazer? Também não pode parar no relatório, você olha o relatório e falar que legal. Não, você tem que realmente agir com base nesses resultados. Agir rápido, né? Porque e-commerce, agilidade é essencial, a gente sabe, para não perder nenhuma venda, você tem que aproveitar as oportunidades. E aí todo mundo sempre pergunta o que funciona melhor, né? Aí, por experiência, a gente sempre fala, varia muito, assim, não dá para você achar que o que deu certo aqui para uma loja de roupa infantil vai dar certo para um e-commerce de tecnologia, por exemplo, ou para o automotivo, ou para um outro mercado. Cada um tem as suas particularidades, mas hoje em dia se fala muito em inbound marketing, né? Um conceito que já não é novo, mas é muito legal, muito amplo, que envolve aí todos esses objetivos de marketing de que a gente falou. E as mídias sociais, no meio de tudo isso, têm um papel essencial, como a gente viu, desde o planejamento, desde você olhar em sites e participar de grupos e trocar informações com pessoas, até a conversão em vendas, até você fazer um anúncio, a pessoa clicar e comprar, né? Então, elas estão em todo esse processo que é bem amplo, né? A gente colocou ali até a metodologia do HubSpot como referência. Mas uma coisa que é legal lembrar é que o Social CRM, que a gente chama, que seria o relacionamento com os clientes, em todos os lugares que eles estão, principalmente nas mídias sociais, ele também vende, né? Não é só a solução de problemas, ele vende e vende bastante. Então, você tem que estar muito atento e ter ajuda de ferramentas aí para acompanhar tudo isso conforme o seu volume vai crescendo, porque, às vezes, num comentário, né, ali por exemplo, um comentário de um post de produto, uma consumidora foi lá e perguntou que tamanho que tinha. E aí a loja rapidamente responde, a pessoa vai lá e compra. E se você perder esse momento, ela não tem, às vezes a gente fala, tá, 24 horas para responder, é um tempo razoável, as pessoas entendem. Mas às vezes a pessoa está ali, ela está no momento de decisão de compra. Se você pega ela ali naquele momento, dá as informações que ela precisa, dá um link para ela poder comprar, a chance de você vender é muito maior. E vende mesmo, né? Uma coisa, às vezes, aí, sem mídia, né? Sem um investimento em mídia, mas com investimento de esforço mesmo, de trabalho de formiguinha, de você acompanhar. Então, o atendimento, o relacionamento, ele tem que ser do começo até o fim, né? Principalmente aí quando você faz campanhas de mídia. Porque precisa, sim. A gente sabe que a mídia online, ela investir em mídia é necessário, porque senão você vai demorar muito mais para ter um retorno em vendas. Você fazendo direitinho, você pode ter retorno, claro, mas isso demora. Se você tem um investimento para aumentar essa visibilidade, é uma questão aí quase matemática. Quanto mais pessoas vão ver a sua loja, mais chance você tem de vender, né? E aí, com base em resultados, você vai testando. Mídia é muito teste. Claro, você parte de uma estratégia, mas a gente sabe, tem que testar, tem que fazer teste AB, tem que ver o que está dando certo, tem que entender quais canais estão dando mais certo, né? Mas é um teste que não é no escuro, é sempre com base nos resultados. Então, você faz ali um post patrocinado num blog, e a pessoa pode ver esse post e, de repente, te procurar na busca, então você precisa cobrir aí as palavras que ela pode pensar em buscar no Google. Enquanto isso, ao mesmo tempo, você está lá no Facebook. Facebook, a gente tem visto, pelo menos aí pela nossa experiência, ele tem funcionado muito mais para visibilidade, né? Pelo menos com os clientes que a gente tem trabalhado,
do que para a venda em si. Mas, como a gente falou, visibilidade também é super importante. O Google AdWords ele já vai pegar aquela pessoa que já está procurando, né? Então, ele funciona mais para conversão, porque ele pega a pessoa que já está interessada, e os blogs aí para reputação, entre outras várias possibilidades. Mas é importante lembrar que, como eu falei, cada segmento é um segmento e a sua estratégia tem que ser para você. É claro que você tem que se basear em referências, ver o que está dando certo, seguir as tendências, você tem que pensar em você. Aí, falando de um outro segmento também que a gente tem tido alguma experiência, no mercado editorial, por exemplo, no segmento editorial, o site de uma editora 100% digital, o Fiel Carteiro, que a gente atende, ele não é um e-commerce, mas ele é um site que gera leads, né, que é um passo antes da venda, para gerar interesse, e aí da página do e-book a pessoa é direcionada às lojas para fazer a compra, né? É um trabalho que vem sendo baseado muito em mídias sociais, muito focado em mídias sociais, porque, afinal de contas, é 100% digital, tem que pegar a pessoa que está ali no smartphone, né, o dia inteiro. E, com esse trabalho, as mídias sociais elas têm sido responsáveis aí por 55% da visitação e por 85% dos leads gerados aí pelo site, né? Então, a gente vê que é um canal que realmente é essencial. Então, resumindo, né, a mensagem que a gente quer passar aqui é que você tendo uma estratégia bem definida, você tendo essa paciência de parar e pensar e planejar antes de começar, a gente sabe que dá ansiedade, mas é importante, porque senão depois você vai errar mais, você vai demorar mais para acertar direitinho os ponteiros e conseguir vender efetivamente. Com investimento, né, porque ainda existe muito essa ideia, é muito fácil, você tem aí plataformas que te permitem gratuitamente, né, construir uma loja virtual, mas você tem que ter um investimento, que se não for na plataforma, vai ser no marketing e vai ser em pessoas, né, em recursos para você colocar essa operação para andar. Então, com esse investimento e acompanhando esses resultados, isso traz resultado, dá certo, vale a pena, e aí os dados que a gente mostrou lá no começo comprovam isso, né? É um negócio que está crescendo, apesar do momento, apesar, né, de tudo, de toda a situação de muitos setores estarem aí com problemas, o e-commerce ele continua crescendo ano a ano, cada vez mais. Desculpa. Sim, a gente não tem experiência prática aí com nenhum cliente nesse modelo, né, mas é uma coisa que é super interessante, né, como a Dani falou lá no começo um pouquinho, isso entra no CRM, né, você ter um relacionamento ali com o cliente e você ter programas de fidelidade, né, isso é super importante para você manter esses clientes. E você trabalhar, que foi o que ele perguntou, desculpa, ele estava sem o microfone, e você trabalhar com modelo de assinatura, né? Isso é, inclusive, uma proposta para essa editora, né, para esse cliente, a gente tem conversado sobre isso, porque tem muito a ver com o conceito deles, a gente tem que ser pertinente ao segmento, né, tem que ser pertinente, tem que fazer sentido para aquilo que você está vendendo. Então, é uma coisa que a gente tem conversado, de como e-book é um livro que, digamos, não tem o papel, né, ele é mais rápido de fazer, porque você não tem a parte de impressão. É conteúdo, né, é conteúdo digital. E as pessoas estão ali, elas estão lendo. Então, você poderia ter, por exemplo, um livro em capítulos, e a pessoa poderia receber isso, né? Então, você pensar aí num programa de fidelidade, se a pessoa não quiser comprar o livro de uma vez, ela compra em capítulos, ela acessa em capítulos, faz sentido, né? Então, é uma possibilidade aí, que se tiver a ver com o seu negócio, vale muito a pena sim. Gente, se mais alguém... Deixa eu ver aqui como que a gente está. Tem 15 minutos ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pede só que peça o microfone para o pessoal que está em casa poder ouvir também o que vocês perguntarem, né? A gente pede para levantar a mão aí e pedir a palavra. E a gente está aqui à disposição. Alguém?
Que bom, todo mundo entendeu tudo. Nenhuma dúvida. Ele perguntou aqui para a gente, quando está sem o microfone, qual que é a principal dificuldade em apresentar isso para o cliente e ele acreditar na gente, né? Isso é uma pergunta super pertinente, muita gente aí deve se identificar. É difícil sim, né? É difícil sim. E um dos motivos da gente bater muito nessa tecla de resultados é porque eles ajudam a justificar. Né? Uma coisa é você levar uma ideia para o cliente e falar, olha, você tem que fazer desse jeito, porque eu estou te dizendo que você tem que fazer. Então, o começo do trabalho é sempre assim, né? É meio inevitável, mas aí nessa hora a gente leva dados de mercado, a gente leva pesquisas, a gente procura se basear muito em dados para justificar, para não ser só a gente falando. Mas quando a coisa começa a acontecer, isso começa a ficar cada vez mais fácil de mostrar, porque aparece, se você sabendo interpretar, você entregando resultados aí bem claros para o cliente, fica muito claro que o blog, por exemplo, em que você investiu, está te dando tantos % das suas vendas. Então, é uma estratégia legal. Então, continue investindo no blog. De repente, as vendas que vêm desse blog começaram a cair um pouco. Então, vamos diversificar. Então, a gente procura sempre se basear em resultados, torna mais fácil, mas tem todo um trabalho educativo aí, sim. Assim, o cliente, em geral, a maioria é resistente, deve ter clientes aqui também, e eles sabem disso, né? Ele tem, porque ele está certo, ele vai gastar, ele vai investir, ele tem que confiar no que você está falando. Se você mostra resultados, isso fica bem mais fácil. Sim. Ele falou que a gente controla aqui até a estratégia, depois isso vai ficar com o cliente. Né? E aí, como é que você faz isso? Uma forma que a gente tem usado, primeiro, claro, tentar convencê-lo a deixar a gente fazer, a gente ajudar, né? A gente entrar aí com a mão na massa e ajudar a executar. Mas a gente sabe que, principalmente, os micro e pequenos negócios, eles geralmente começam com a mão na massa, o cliente começa fazendo, e aí a gente procura... Acho que a consultoria é um bom caminho, né? A gente tem clientes, que é esse caso da Nana Petit, a gente planejou tudo, elas põem a mão na massa, mas a gente está ali do lado, acompanhando, para tirar qualquer dúvida, e a gente apresenta os relatórios. Então, a gente conversa pelo menos uma vez por mês para orientar, né, para mostrar esses relatórios, para orientar por onde elas vão. E aí é muito legal também dizer para o cliente, olha, aqui, por exemplo, esse mês, a otimização que vocês fizeram da campanha do Google AdWords foi incrível, né? Isso ajuda também a dar um ânimo, porque a gente sabe que no começo é devagar, assim, as vendas elas demoram a acontecer um pouquinho. Então, para segurar essa ansiedade e para os clientes não se desmotivarem, esse acompanhamento e estar ali perto é super importante. Gente, aqui. Questão de conteúdo que vocês estavam falando de mídias sociais, eu já vi várias grandes marcas, por exemplo, Twitter, tem Twitter, Facebook e tem o Instagram, o mesmo conteúdo. O conteúdo que posta no Face é o mesmo do Instagram e divulga ele no Twitter. Isso não é repetitivo? Porque se, por exemplo, eu sigo X marca nos 3, eu vou ver a mesma coisa durante o dia. Então, assim, não sei, eu acho que talvez, se você vai entrar nas 3, tem que ter conteúdo para as 3. Lógico que os 3 têm que estar linkados. Mas o mesmo conteúdo não fica meio repetitivo? Acho assim? que você tem razão, mas isso também vai depender muito do planejamento editorial que você vai fazer previamente, porque nesse planejamento, e ainda um pouquinho antes, quando você identificar qual que é o perfil de público, por exemplo, que está no Instagram, que está no Twitter, que está ali no Facebook, e de que forma que você vai impactá-lo, é que você vai definir essas editorias. Em alguns casos, as pessoas costumam replicar esse conteúdo adaptado, sim, mas por ser um conteúdo extremamente relevante. Isso deve acontecer muito com conteúdo, por exemplo, de produto. Né? Então, ele acaba tomando esses 3 canais, porque, de fato, por exemplo, você tem um sapato para vender, você vai tentar alcançar a pessoa por meio dos 3, a chance é que, por meio de um, você consiga impactar. Quando, às vezes, são informações muito institucionais, isso acaba restrito a um ou outro canal. Por exemplo, eventos acabam sendo mais repercutidos no Instagram, por causa da eficácia, da rapidez.
né, coisas muito mais de curiosidade vão ali para o Facebook. Então, isso vai depender do planejamento editorial. Mas se for planejamento diário, por exemplo, eu já vi, tem uma grande marca que eu acompanho que eu acho engraçado que as 3 mídias, diariamente, ela posta as mesmas coisas. Então, sim. isso já é constante dela. Deve ser uma estratégia que eles desenvolveram de fazer essa replicação. E aqui entre nós, a gente sabe que tem uma questão de recursos de profissionais e que produzir uma grande quantidade de conteúdo em muito pouco tempo é algo extremamente complexo e muita gente opta por esse caminho porque é um caminho mais fácil, né? Isso, sem dúvida. Mas é uma ótima observação mesmo. Eu tenho 2 perguntas, elas estão relacionadas. Como vocês conseguem fazer o cálculo de ROI? E qual é, em média, o percentual que vocês, das empresas que vocês assessoram de investimento de marketing? Olha, o ROI, ele é super possível de calcular desde que tudo seja mensurado direitinho, né? Voltando ao que ele perguntou ali, quando o cliente cuida, às vezes é mais difícil, porque para você chegar no ROI, você tem que fazer um tagueamento, que a gente chama muito bem feito, aí de tudo, dos posts, porque você pode, né, quem trabalha com isso aqui sabe, você pode taguear os links dos posts de todas as mídias sociais, por exemplo, de um jeito que você entenda exatamente de que post veio aquela visita e aquela venda. Quando você tem isso tudo muito mensurado, e a gente tem, né, em alguns clientes, aí você usa aquela fórmula do ROI, a gente procura, bem honestamente, os clientes menores, a gente consegue fazer o ROI com base no investimento de marketing, então a gente calcula, faz a formulinha lá do ROI, se baseando no investimento de marketing, né, assim, no que ele ganhou, tirando esse investimento de marketing dividido aí pelo que ele investiu, para chegar no ROI, né? E aí, claro, se é um e-commerce maior, mais estruturado, o ideal é que você considere todos os seus custos, né? Porque tem o custo das pessoas que estão ali trabalhando, não é só o que você está investindo em mídia, né? O ROI com base no investimento em mídia é mais fácil de calcular, né? Mas você tem ali todo um recurso, só que isso, quando é micro e pequena empresa, que é o próprio cliente que está trabalhando, é muito difícil para ele medir aquelas horas que ele está ali se dedicando, até porque ele é o dono do negócio, né? Então, ficou uma coisa mais intangível. Mas a gente procura trazer, né, com base no cálculo do ROI, pelo menos um índice mesmo que não seja o mais exato possível, para a gente ir acompanhando como ele evolui, né, para ter essa clareza. Porque, às vezes, você tem realmente um boom de vendas e você fala, nossa, esse mês foi ótimo, mas você teve também um boom de investimento, né? Não tem mágica, né? Então, é importante que esse ROI, sim, vá crescendo e dá para calcular, mas tem que fazer esse tagueamento muito direitinho, né? Você tagueia o link de acordo com os padrões do Google, e aí você consegue ver isso no Analytics e cruzar tudo. Fica bem mais fácil. Desculpa, qual que era a sua outra pergunta? Olha, isso geralmente o cliente define, né? Quando é cliente pequeno, eles começam com o que eles podem e a gente não consegue investir um percentual. Mas a gente tem clientes aí que investem em 10%, mas não tem uma média. Assim, a gente não conseguiu chegar ainda no valor, é mais no como pode, não só nos pequenos, muitas vezes os maiores também. O que a gente ajuda eles a fazer é falar, tá bom, então quanto você tem, então eu vou te ajudar e dizer onde é que você investe. Geralmente é o que acaba funcionando melhor. Ele fala, olha, eu vou investir tanto, a gente fala, então tá, vamos distribuir de um jeito aí que faça mais sentido. Porque, por exemplo, você fazer mídia por CPC, um Google, um Facebook, é mais barato, né? Aí você paga por clique do que você fazer uma mídia display, né, num grande portal, ou muitas vezes investir em blog, dependendo do blog, e aí tem blogs de todos os preços, né? Então, a gente procura trabalhar com o que eles podem, a gente divide. Ok. Sim. Você tinha uma tabela de investimento em mídia digital, e eu não vi ali anúncio no Facebook, o resultado de venda disso. Não sei se vocês têm essa comparação. Comparando o Google AdWords, comparando com um investimento em anúncios no Facebook, diretamente no Facebook. Comparando o investimento que é feito... Não, resultado de venda. Resultado. Resultado. Olha, aquela tabelinha que tinha uma ordem ali, que estava investimento e tinha ordem de venda, eu não vi ali os anúncios do Facebook.
Eles estavam como... eles entram ali como social, né? O Analytics identifica como social, que seriam as mídias sociais. E ele entra como acesso direto também, como ele bem lembrou, muito por causa do Instagram, né? A gente vê esse movimento acontecer muito. Como o Instagram, você não consegue fazer o link, efetivamente, para o site, ele impacta no acesso direto. A gente viu isso com alguns clientes que não trabalhavam muito no Instagram, de repente começaram a trabalhar bem, e aí o acesso direto sobe, e a gente vê isso acontecer, né? Aí, falando... ali era um caso específico, um mês específico. Por experiência, aí, nos segmentos que a gente tem trabalhado, né, de moda, de editorial, automotivo também, que a gente já trabalhou muito, a gente vê muito Facebook, não posso dizer que isso não é baseado numa pesquisa, né, uma amostra menor, mas a gente vê o Facebook funcionando muito para visibilidade e para trazer acesso mobile, principalmente, você fizer a segmentação direitinho. E é legal usar o Facebook para isso, para você trazer visitas por smartphone. E a gente vê o Google funcionando mais, tanto a busca orgânica como a patrocinada, funcionando mais para vender mesmo. Mas isso muito atrelado ao RP digital, aos influenciadores. Então, a gente vê a pessoa... vê o post, ela vai na busca, é muito comportamento do consumidor na internet mesmo, né? Em vez de digitar, ele vai lá na busca, escreve, clica e entra, por isso que você tem que estar presente. Ok, obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Temos mais uns 3 ou 4 minutos aí. Acho que não. Acho que é isso, gente. A gente vai encerrar, então. A gente vai estar ali fora, se alguém tiver mais alguma dúvida, né? Nossos contatos estão aí. A gente vai amanhã disponibilizar a apresentação no SlideShare, para quem quiser baixar. E, enfim, ficamos à disposição. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada por virem.